A PEC da blindagem escancara corporativismo do Congresso e expõe desarticulação do governo e a hipocrisia dos anticorrupção. Eu sou o Guilherme Moura. Sou Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. PEC da blindagem não, né? PEC, na verdade, dá alforria, né? Até mesmo porque, vamos lá, quem tem a maioria da indicação do STF? O PT. Quem tem a maioria da indicação do STJ? O PT. Quem domina, infelizmente, muito das instituições jurídicas também é a esquerda, através do Ministério Público, através da própria PGR. Então, o que nós estamos fazendo não é blindar nenhum corrupto, nós estamos tendo que blindar o nosso mandato, porque há uma perseguição, principalmente do judiciário, na pessoa do Alexandre de Moraes, que persegue, que abre inquérito, que fecha inquérito. Bom, a gente já tinha, eu acho que um tempo atrás, quando teve o motim bolsonarista, a gente chegou a falar um pouco do que na época se chamava de PEC da... Impunidade, não é? PEC da impunidade, isso mesmo. A coisa ficou um pouco engavetada e agora voltou com tudo e rapidamente, né, cara? Eu fiquei com a impressão, e aí eu queria começar o papo fazendo essa pergunta pra vocês, de que essa é uma PEC da direita. Não foi uma PEC do Centrão, ainda que ela seja, mas é uma PEC do PL, assim, sabe? Tem a cara do PL, é a cara da direita, é a cara dos bolsonaristas, essa PEC. A justificativa oficial que eles deram, ela não rola porque a gente sabe que os caras é malandro, mas assim, ela existe, né? Ela tá ali, que é pra blindar eles de perseguições do Supremo, etc e tal, e isso é uma preocupação hoje, majoritariamente, da base bolsonarista. PL, né? Eu concordo e justifico pelos votos. O grande Baleia Rossi votou não. Uhum. Outros deputados do Centrão e de nome votaram não. O Aécio Neves, que eu não sei se ele é do Centrão, eu acho que ele é um pouco diferente do Centrão. Votou não também, mas assim, políticos de centro, centro-direita, uma direita moderada, votaram não. E assim, ela foi muito defendida pelos dois, que eu até separei para falar bastante deles, porque eu gosto de falar deles. Foi muito articulada pelo Nicolas Ferreira e pelo Sóstenes Cavalcante, né? Que, na minha opinião, são os dois grandes nomes do PL na Câmara. Você falou do Baleia Rossi, importante, assim, o MDB votou majoritariamente a favor, e aí no Senado a coisa já vai rodar diferente, enfim, a gente fala sobre isso, mas o MDB do Senado já falou que não vai passar de jeito nenhum. Não vai nem passar a anistia. É. Saiu até um meme daquele, sabe a criança dormindo, o soldado protegendo a sim, criança? protegendo. E a soldada era o MDB. Quem te viu, quem te vê. O Alessandro Vieira é o relator, né, da PEC da blindagem no Senado, é o Alessandro Vieira do MDB que já declarou que vai produzir um texto contrário. Eu concordo com isso de ser uma PEC muito ligada ao PL, porque eu até estava vendo no Globo hoje que metade dos votos favoráveis à PEC no Senado vem do PL. O Globo sondou muitos senadores para saber se tinham já uma opinião manifestada. Os que têm uma opinião favorável, metade são do PL. Então, sim, parece ser uma pauta aproveitada pelo Centrão. E aí, por motivos diferentes. Acho que o PL entende que a sua atuação está sendo cerceada por uma extensão dos limites constitucionais do Supremo Tribunal Federal. E o Centrão já parece muito mais ligado às disputas das emendas parlamentares, né? Então, acho que há dois interesses que se convergiram para a tramitação dessa PEC com a celeridade que ela teve. E eu acho que o ponto zero também é muito ligado ao PL e à direita bolsonarista, que é o motim, né? Sim. Parece ser uma promessa que o Hugo Mota faz para destravar, para recuperar a cadeira de presidente da Câmara. É justamente pautar a PEC da blindagem e a anistia, duas promessas que ele cumpriu essa semana, né? Regime de urgência na PEC da anistia e dar prosseguimento à blindagem. E o Mota parece alguém que está jogando com essa ideia muito clara de que ele recuperou a cadeira a partir desse movimento, então ele cumpriu a promessa que ele fez há um mês atrás. Né? Se seguiu-se muito essas semanas, mesmo depois da volta do motim, uma reclamação, né? Os deputados estavam travando outras coisas, ele queria ajudar o governo a passar a questão do imposto de renda, meio que depois da lei Felca lá, que também não saiu muito do papel, né? Ele não conseguiu fazer mais nada, né? Os bolsonaristas conseguiram travar o Congresso. O Mota tá numa situação que, e a gente até comentou em alguns programas atrás, ele parece ter menos poder, tanto pela maneira como ele foi colocado no cargo, ele ainda parece muito ligado ao Arthur Lira, quanto por essa disputa em relação às emendas parlamentares, que é outro ponto a ser analisado quando você vai pensar na PEC da blindagem. Né? Eu acho que o Mota está numa situação de muita fragilidade comparada aos últimos presidentes das câmaras, mesmo o Rodrigo Maia. Tanto pela polarização entre PT e PL em relação a temas sensíveis, são dois partidos que têm posições diametralmente opostas, é natural porque são governo e oposição, mas ele também não parece tão forte em relação à própria base do Centrão. Ele faz
acenos e ajustes de alguém que ainda luta para manter o seu prestígio ou recuperar parte do prestígio que ele tem no cargo. Quer dizer, é uma imagem muito diferente da que ele assume no começo do ano com a Constituição na mão, parecendo um novo constituinte, assim. Esse primeiro ano de presidência da casa para ele foi mais conturbado do que ele imaginou que seria quando ele foi eleito. Ele é jovem, né, cara? Foi menino. Ele foi com muita sede ao pote. Exatamente. Nós vemos como ele difere muito do Lira, né? O Lira era um cara carrancudo, de poucos amigos, pouco sorriso, duro na queda, era um cara direto. Bravo, né? Pro bem ou pro mal, isso, era um cara turrão. E o Mota vem com essa coisa de fazer aceno pra todo mundo, aquele gelzinho pra trás lá. No fim, por incrível que pareça, o centrão velho, os coronéis estavam certos. Esse cara é muito jovem. E ele pegou aquela peça de ser muito governista no começo, né? Sim. Também, e aí que ele começou a se atrapalhar, cara. Porque ele começou a ser muito a favor da oposição também, pra tentar balancear. É igual quando o juiz erra o cartão amarelo, ele tem que dar o outro pro outro time também pra dar aquela balanceada. E aí, cara, sai todo mundo desgostoso com ele, né? E ele escolheu mal, porque assim, ele foi ser governista no pior momento do governo. E foi ser oposição no pior projeto possível. De fato. Mas, bom, dentre as justificativas colocadas, né, e a gente aqui já até colocou algumas, existe a justificativa do PL de justamente blindá-los contra os abusos do STF, os superpoderes e assim por diante. Existe a questão das emendas parlamentares, e isso seria um grande golpe no Dino, que essa semana, inclusive, eu acho que levantou outra questão em cima das emendas, né, e se eu não me engano, passado essa PEC, esse tipo de investigação do Dino sequer poderia ser feita. E aí existe um outro quê, e que eu inicialmente pensei, não, isso é bobagem, mas pensando bem, faz todo sentido, viu? E assim, é preocupante mesmo, visto o momento do país que nós estamos, assim por diante. Se ser também uma porta de entrada de facção criminosa e esse tipo de coisa pra dentro do Congresso, né, cara? Inicialmente eu achei que era só pra crimes políticos ou coisas nesse sentido, mas não, é tipo tudo, né? Você assassinou alguém, você ganha ali um foro privilegiado, alguma coisa. E tem um exemplo até do funcionamento entre 88 e 2001, foi atrás, só um parlamentar teve o seu inquérito permitido, e tiveram alguns casos muito fora da esfera política, né? Alguns parlamentares acusados de assassinato, tráfico de drogas, que não tiveram inquérito instaurado enquanto tiveram cargo, assim. Então é, de fato, preocupante em relação a esse ritmo processual. E, claro, a questão do Dino eu acho que é o centro da discussão, porque, enfim, há essa questão dos poderes estarem se contrapondo nesse momento de fortalecimento do STF. Um programa vai acabar entrando no outro quando a gente fala de anistia e PEC da blindagem, né, e julgamento do Bolsonaro. Mas acho que é um contexto de repactuação de forças. Todo mundo entende que o rearranjo político feito ali durante o governo Bolsonaro está passando por uma mudança estrutural, assim, né? E acho que existe um desejo por parte, principalmente do executivo, de diminuir a pressão que o parlamento hoje consegue exercer. O parlamento, por sua vez, quer tirar um pouco o STF dessa ameaça constante, e o STF tem medo do parlamento poder pautar a questão do impeachment dos ministros do Supremo, né? Então, eu acho que existe essa proteção e essa tentativa de repactuação de forças que torna esse momento muito sensível na política brasileira. No ano anterior ao ano eleitoral, porque todas essas discussões de 26 vão estar travadas, né? Principalmente no segundo semestre, onde os debates vão estar muito em torno do orçamento, como esse orçamento foi aplicado para os deputados e senadores que estão buscando a reeleição, enfim. O contexto político vai ser muito desfavorável. Então, esse segundo semestre de 2025 parece muito profícuo para se debater esse tipo de tema. Na questão do corporativismo do Congresso também, a gente vê até o que foi desarticulação do governo e da base aliada, daqueles que ainda são aliados mesmo, e o que foi, assim, a corporação legislativa falando mais alto que a executiva, né? Aquilo que eu acho que o Pedro brincou em outro programa, né, que na próxima eleição o Lula vai sair deputado federal também. O que a gente viu aqui, todo mundo do PL votou a favor, só não votou a favor quem não tava. O republicano seguiu a mesma coisa. União Brasil teve lá seus dissidentes e teve mesmo até alguns nomes importantes, né? O próprio Caiado se colocou bem contrário. Mas no governo e base do governo, do PT tiveram 12 que votaram a favor. E aí PSD, o PSB e o PDT praticamente divididos. Se eu não me engano, foi na votação do IOF que a gente viu esses números mais ou menos se repetindo, né? A base do governo, esses partidos aliados, que deveriam ser aliados mesmo, divididos ali, meio a meio. Eu entendo o que de desarticulação e, novamente, se falou em desarticulação. Mas tem esse que também é o legislativo falando, né, cara? Esses caras são deputados e eles vão lutar pelo poder deles, né? Me chamou a atenção, falando do PT, porque foram muito cobrados os deputados do PT nas redes, na manifestação que estamos gravando domingo
Esses deputados foram muito cobrados, pelo menos o principal deles fechou comentário no Instagram, e assim, é revelador, porque um dos que votou nesse projeto foi o Gilmar Tato, que é corporativista, familista, o que seja, mas aí vem falar, não, mas é que eu votei pra negociar a anistia, amigo, deu 2 dias, nem 2 dias, né, deu 5 horas, o argumento dele já estava errado, né. Sabe quem votou a favor também da blindagem? O irmão do Campos, do João Campos, do PSB. Esses caras criaram um problemão, porque são bases de esquerda. Me lembra um pouco o episódio da taxa das blusinhas lá. Quando o governo tenta negociar, depois confere alguns votos e fica com o ônus da retomada, né? Muito vai discutir se foi uma política do executivo pelo Haddad, se foi um projeto do parlamento, parece ter sido alinhado interesses ali diversos, mas a impressão que eu tenho é que o governo, nesta condição de minoritário, que o Lula está desde que assumiu, ainda não se acomodou nessa relação com o parlamento. E é realmente muito difícil, porque é um parlamento que consegue atuar com independência, em parte por causa das emendas, mas até pelo perfil dos deputados eleitos, que não vai ser tão ligado à base, como os deputados tradicionalmente eram, principalmente esses partidos de esquerda. Há um outro movimento de eleição a partir da intensificação das redes sociais na política, né? Então há um outro diálogo com o eleitor, tanto que eles vieram a público se explicar aí do porquê o voto, com medo justamente do movimento digital tirá-los de alguma possibilidade de reeleição em 2026. Mas assim, o que me parece é, a Glaze tentou articular, pela proximidade que ela tem com o Mota, e a gente até já trouxe isso em outras oportunidades, essa troca, o PT conferiria alguns votos junto com a base aliada para a PEC da blindagem passar e a anistia não ser pautada, e o Edinho Silva, e aí provavelmente com a interlocução do Lula, entrou no sentido contrário, fala, não, a base tem que manter uma posição coesa contrária. E aí ficou essa situação de 12 deputados votando a favor e uma parte da base votando a favor, sem grandes constrangimentos partidários, né? Porque se o PT e a base tivessem fechado questão contra, os deputados que tivessem votado a favor seriam vistos como dissidência. Mas eles nem podem ser enquadrados dessa forma, porque até horas antes da votação, o entendimento é, vamos articular uma alternativa, construir uma solução negociada. Então, não fazer nada, ou quer dizer, tentar fazer os dois, que é uma coisa que o PT tem tentado fazer ao longo de todo esse mandato, dá esse ônus. O PT não colhe o bônus de ter votado a favor e também não colhe o bônus de ter entregado mais votos e talvez impedido a urgência da anistia. Então, essa indecisão é um pouco mortal, e eu acho que o governo sofre desse problema. E vem sofrendo desde que o Lula assumiu a presidência em 23. De novo, entendendo que ser um governo de minoria neste contexto político-material do Brasil é muito difícil. Mas o governo precisa estar mais bem alinhado, sabendo da sua condição minoritária. Mas nesse caso, a direita também não vai sofrer isso? Teve um levantamento de que 83% das publicações da internet sobre a PEC da blindagem eram negativas, eram críticas. E isso pegou muito mal pra galera da direita que entrou com anticorrupção, anti-roubalheira, anti tudo que tá aí. E eu fiquei pensando, essa galera não tem como se recuperar disso, assim. O eleitor dele pode se esquecer, o eleitor dele pode passar um pano, beleza. Mas eu entendi que pegou mal, assim, pra dentro mesmo da direita, isso ficou ruim. E aí, por exemplo, acho que um partido que normalmente tem essa posição mesmo, que votou contra, majoritariamente contra, foi o Novo, né? Talvez o Novo saia fortalecido disso. Pois é. Não, e eu acho interessante. E o Ninja, maluco, nunca mexa. O Ninja votou, nunca mexa, né? Com o poderosíssimo. Poderosíssimo Ninja. Mas assim, tantos deputados do PL, a maioria da bancada da bala, acho que integra o PL, PP, pode ser? O PP votou majoritariamente a favor. A favor, então, todos assim, sargentos e massargentos votaram a favor. Um que não votou a favor desses é o Palumbo. Palumbo é do MDB. Mas é isso, assim, tantos deputados da bala, né, se elegeram nesse discurso contra a corrupção, contra tudo que tá aí, né? Mas acabam mudando o sistema em prol deles, né? Que é mais ou menos aquilo, né, que a gente vê no Tropa de Elite 2. Sim, total. Muito isso. Muito total. isso. E nessa semana a gente teve um deputado estadual lá do Rio de Janeiro que era traficante, né? Ligado ao Comando Vermelho. O Antônio Rueda, que não é deputado, mas está sendo investigado por ligação com o PCC, era dono de jatinho usado pelo PCC. Mas ele não é deputado, mas essa PEC da blindagem busca blindar também presidentes de partido. Tá brincando? Ele vai estende o foro privilegiado a presidente de partido. O PRTB tá soltando fogos, né? Com uma Isso. E outra, nessa semana que começou e acabou com aquela discussão de narco-estado, né? O Brasil ainda não virou um narco-estado, mas pode ficar. Ou então outro especialista que falou que se nada for feito, o Brasil vira narco-estado em 10 anos. Tá aí, né? É o Rueda que inclusive acelerou a saída da União Brasil e do PP, porque acha que essa matéria que foi divulgada no Metrópolis, dele ser dono dos 5 jatinhos, tem dedo do governo.
Agora, em relação a isso, de fato, é indefensável. Eu acho que a direita fica numa posição indefensável. Porque, claro, o deputado vai poder apresentar todas as justificativas e o PL vai usar esse argumento do ditadura da toga, né? Mas, assim, o cara que é eleitor do PL, o cara que é bolsonarista, o cara que se engajou politicamente na Lava Jato, não tem força para defender isso nem nas redes sociais, nem na rua. Ele pode, no mínimo, se eximir de discutir a questão nesses termos. Mas é um projeto muito parlamentar. É um projeto com nenhuma aderência. E aí eu acho que também configura um pouco e exemplifica um pouco que esse pragmatismo do Centrão, às vezes é mais wishful thinking do que pragmatismo real, assim. Porque eles erraram feio nessa pauta. Sim, assim, é uma sensação de que isso conseguiria acalmar os ânimos em algum sentido, e na verdade só joga mais gasolina num cenário político que já está conturbado. Claro, eu entendo, a PEC da blindagem poderia ser uma das formas de você não discutir a anistia, mas 2 dias depois passou o regime de urgência, mesmo que hoje vá se discutir o texto em outros termos, revisão de dosimetria de penas, a gente vai entrar mais nisso em outro programa, mas assim, fica parecendo que o Centrão também não soube medir a temperatura de um projeto que era extremamente impopular na sua natureza, na sua constituição, e também exemplifica uma coisa que acho que a gente vê semestralmente, que é mais um episódio da morte da Lava Jato, né? A Lava Jato morre todo semestre, e ela morre de novo, porque boa parte desses políticos eleitos em 2018, que conseguiram se reeleger em 2022, votaram a favor da PEC da blindagem. E foram eleitos em 18 justamente no discurso de combate à corrupção. É o auge dos neófitos na política de 2018. Esse sentimento antissistêmico muito forte. Todos esses caras que hoje nos representam são corruptos, do governo, do PT, chegando até o governo do Temer no MDB. Tanto que o Temer deixa a presidência extremamente impopular. Então, e aí agora a gente vem em 25 esse movimento a favor da PEC da blindagem. Então, é mais uma morte simbólica da Lava Jato. Ainda que a mulher do Moro tenha votado contra. Eu só eu queria saber dela e do Deltan. Deltan não votou, né? Não, ele tá cassado, né? Puta, é verdade. Tá o Moro anunciou que vai votar contra no Senado. Também se a patroa votou contra, né? Não tenho nenhuma opinião. Aproveitando o gancho pra gente ir encerrando esse programa, possivelmente no Senado não vai passar, né? O Alcolumbre me pareceu muito irritado com essa questão e me pareceu muito irritado com a questão da anistia mais ainda, mas já sinalizou assim que não. Outros nomes do União Brasil, já citei o Caiado aqui, mas enfim, grupos mais próximos do Alcolumbre já mostraram que não. E assim, mesmo que sim, vamos falar que tava todo mundo de acordo. Depois dessa semana aí de porrada em cima do projeto, né? Se já não existia clima político favorável, agora o clima político é contrário, né? Eu acho que não tem. Eu acho que não passa. Eu acho que o Senado vai barrar. Se isso for voltar à tona da discussão, vai ser com um texto muito diferente. A relatoria do Senado vai apresentar um texto contrário. E isso se o Senado pautar a questão, né? Porque o Alcolumbre ainda pode usar uma tramitação mais lenta. Eu acho que essa discussão vai ficar pro ano que vem e vai morrer por tempo, assim. E a anistia talvez seja o foco principal. E talvez a discussão da anistia ser o foco principal até ajuda a PEC da blindagem a dar uma sumida. Porque a anistia vai dividir corações e mentes e a PEC da blindagem é esquecida como um texto apócrifo ali. Pode ser.